Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Literatos Capital. Hoje vamos resolver algumas questões do PAS-1, da obra obrigatória Antígona, e eu já peço a você que se inscreva aqui no nosso canal para ficar por dentro de todas as novas publicações que fizermos aqui e também nas análises que colocaremos aqui de obras obrigatórias do PAS-1, 2 e 3 da Universidade de Brasília. Vamos lá? O primeiro item que a gente vai responder é o item 88 do PAS-1 de 2013. Então vamos ler primeiramente o trecho que está aqui. O trecho diz o seguinte: Creoente acha, porém, que errei, que fui rebelde, irmão querido. Assim, ele me leva agora, cativo em suas mãos. Um leito nupcial jamais terei, nem ouvirei hinos de bodas, nem sentirei as alegrias conjugais, nem filhos amamentarei. Hoje, sozinha, sem um amigo, parto. Ai, infeliz de mim! Ainda vivam para onde os mortos moram. Que mandamentos transgredi das divindades? De que me valerá, pobre de mim, erguer ainda os olhos para os deuses? Que aliado ainda invocarei, se por ser piedosa acusam-me de impiedade? Se isso agrada aos deuses, me conformo, embora sofra muito com minha culpa. Mas, se os outros são culpados, que provém penas pelo menos tão pesadas quanto as que injustamente me impuseram hoje. Bom, então aqui no item 88, ele está afirmando o seguinte: no fragmento apresentado, as relações entre as ideias de vida e morte, piedade e impiedade, justiça e injustiça reforçam o impasse insolúvel vivido pela personagem Antígona. Então a gente tem um item aqui que está afirmando que nesse fragmento que a gente leu, as relações, né, essas relações dicotômicas que a gente chama, né, ideias de vida e morte, piedade e impiedade, etc., se elas vão reforçar o impasse insolúvel vivido pela personagem Antígona. Então esse item, pessoal, ele está correto, porque a Antígona, mesmo sabendo que ela poderia ser punida posteriormente, ela tinha uma ideia fixa de promover um funeral digno para o irmão dela. Então, como ela não acreditava que as leis humanas eram justas, ela seguiu no seu plano de oferecer um funeral para o seu irmão. Então, o item está correto. Seguindo, temos aqui o item 11 do PAS-1 de 2014. Vamos ler o fragmento, primeiramente. O fragmento diz o seguinte: do casamento incestuoso de Édipo com sua mãe, Jocasta, nasceram 4 filhos: Polínice, Etéocles, Ismena e Antígona. Creoente, irmão de Jocasta e, portanto, tio de Antígona, havia usurpado o trono de Tebas. Polínice contesta pelas armas a legitimidade do novo tirano de Tebas, que é apoiado por Etéocles. No combate, às portas de Tebas, os irmãos caem no campo de batalha, um ferido pela mão do outro. Creoente decide distinguir Etéocles como herói da cidade, homenageando-o com funerais de guerreiro que morreu defendendo Tebas, e castigar Polínice como traidor, negando-lhe os funerais tradicionais. Decreta ainda a pena de morte para aquele que ousar enterrar Polínice, para assegurar-lhe a vida eterna nos campos elíseos. Então, considerando o fragmento de texto e as figuras que temos aqui acima, no caso estão ao lado esquerdo, que eu editei aqui para vocês, bem como a obra Antígona de Sófocles, julgue os itens de 11 a 14. Vamos responder todos eles. Então, aqui no item 11, diz o seguinte: na época em que foi escrita, a peça Antígona era encenada em palcos similares ao do Teatro Epidauros, ilustrado na figura 1. Temos aqui a figura 1 do Teatro Epidauros. Hoje, nas encenações da peça, são usadas novas formas, como ilustrado na figura 2. Temos aqui uma montagem de 2005 de Antígona, ou seja, contemporânea, o que evidencia que as peças clássicas seguem inspirando artistas e criadores, que muitas vezes atualizam e adaptam os textos. Então, será que esse item está correto, pessoal? Sim, esse item ele está correto, porque as adaptações de peças clássicas, né, para
para uma linguagem mais contemporânea, às vezes, e também para cenários mais contemporâneos, elas visam trazer para esse público moderno a essência que já existia nesses textos, né, mas adaptando eles para aproximar eles mais dessa vida contemporânea. Então o item está correto, porque as adaptações tanto de cenário, cenografia e também dos textos dramatúrgicos, ela é muito comum para aproximar o público moderno dessas peças clássicas, atingir também aí o maior número de pessoas, né? Como vocês, que são na maioria dos estudantes aqui que estão vendo essa resolução de questões, que são mais jovens, então os diretores, os dramaturgos, eles também gostam de adaptar para trazer uma linguagem mais contemporânea, às vezes para essas peças clássicas. Então o item está correto. Próximo item, item 12, né, de 2014, do PAS 1, que diz o seguinte: a tragédia Antígona coloca no palco personagens do mundo aristocrático definidas pelos valores da guerra e pelos laços de sangue ou de família. E, no coro, o colégio de cidadãos que dialogam com as personagens que estão no palco. Então, pessoal, o coro na tragédia grega Antígona, ele é feito pelos anciãos. Então, esse item ele está correto, porque o coro sempre vai trazer essa questão coletiva. Ele vai querer amplificar as vozes ali de determinados personagens, ou trazer também um pouquinho de coesão social, né, transmitir valores éticos, valores morais ao público, né? Então, por meio das canções do coro, pelas danças que existiam também, né, e pelos diálogos, ele vai enriquecer ali esteticamente a apresentação no teatro e também vai trazer essa questão de envolvimento maior do público com os personagens. Então esse item ele está correto. Próximo item. Temos aqui o item 13 do PAS 1 de 2014, que diz o seguinte: na Grécia Antiga, os dramaturgos inspiravam-se no repertório mítico das lendas heróicas, que era transmitido pela poesia e pela arte figurativa. Bom, no caso desse item, ele está correto, né? A gente tem diversas lendas gregas, que são essas narrativas mitológicas, né, que vão relatar desafios, conquistas, a questão dos personagens que são semideuses. Então, essas lendas elas vão oferecer uma visão ali geral, né, muito mais rica, e também vai mostrar a complexidade da cultura grega antiga, né, explorando ali temas como destino, amor, vingança, superação, vida, morte, como a gente vê em Antígona, e sempre caracterizado ali pelas falhas humanas também desses heróis. Então esse item está correto. No próximo item, temos aqui o item 14 do PAS 1, né, de 2014, que afirma o seguinte: na Grécia Antiga, as comédias e as tragédias eram apresentadas à numerosa multidão em amplo teatro a céu aberto, como o Teatro Epidaus, e eram consideradas um evento estético, religioso e cívico. Então vamos analisar. O que é um evento estético? É um evento que você está ali tendo uma experiência estética, com tudo que você está vendo, com tudo que você está ouvindo. Então é a questão visual ali, né? E também a gente pode utilizar outros sentidos também, como a audição, às vezes até uma coisa sensorial, se começasse a chover, por exemplo, durante a peça. Então eles eram considerados sim evento estético. Religioso também, porque geralmente essas peças elas duravam, essas celebrações, né, elas duravam vários dias. Então, depois de vários dias ainda você conseguia assistir outras peças. Então, lá em Atenas, essa arte que se espalhou, né, por toda essa área de influência grega depois, ela era muito importante, a encenação dessas tragédias, né? Então a gente pode dizer também que era um evento religioso que
saudavam o deus Dionísio. Tá? Então também é um evento religioso. E cívico, também era um evento cívico, porque buscavam ali valorizar, né, comemorar a história do povo grego. Então a gente também pode dizer que era um evento cívico, então este item está correto. Né? Importante ressaltar também que o teatro na Grécia Antiga ele representava uma combinação de expressão artística, de catarse, de engajamento intelectual e uma reflexão social. Né? Então, tudo isso aí era essencial na sociedade da Grécia Antiga. Partindo aqui para o próximo item, temos o item 24 do PAS 1 de 2016, e a gente vai ler primeiro o trecho para depois começar a responder os próximos itens. Esse trecho é um diálogo entre Ismênia e Antígona, né? Lembrando que elas eram irmãs. Ismênia: e dize, minha pobre irmã, diante disso, por que palavras ou por que atos terei de mostrar valor? Antígona: prestarás tu ajuda? Serás minha aliada neste impasse? Ismênia: pobre de nós, lembra, minha irmã, como nosso pai foi aniquilado pelo ódio e pelo opróbio, quando, revelados seus próprios crimes, mutilou os olhos com as próprias mãos, e também sua mãe e esposa, duas mulheres em uma só, que acabou com a própria vida em uma corda ignominiosa? Lembra, por fim, de nossos irmãos mortos no mesmo dia, desgraçados, dando-se mutuamente a morte? Agora só restamos nós. Pensa no fim ainda mais terrível que nos espera se contrariarmos o decreto e afrontarmos o poder de nosso rei. Convém também lembrar que somos mulheres e não temos como lutar contra homens. Além disso, não temos poder algum e estamos submetidas aos mais poderosos. Por isso, somos obrigadas a obedecer às suas ordens, por mais que nos contrariem. Então, considerando a obra Antígona de Sófocles e o fragmento de texto dela extraído, bem como os múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os próximos itens. Aqui no item 24 diz o seguinte: no enredo de Antígona, Ismênia muda de opinião e repete sozinha o ato transgressor cometido anteriormente por sua irmã, pois desejava ser digna mais dos deuses que dos homens. Então a gente percebe aqui no diálogo que é bom você, lá na hora da prova, ler várias vezes, caso tenha um fragmento desse, que vocês viram que a linguagem às vezes pode dar um pouquinho de confusão. Então é bom ler umas 2 vezes, né, até ter certeza do que foi dito, né. Obviamente você vai ter lido já a obra Antígona, e aí você vai, depois de fazer essas 2 leituras, faz uma mais rápida, depois faz uma mais lenta, e aí parte para os itens. Então aqui a gente percebe que existe um medo, na realidade, de Ismênia de fazer o que a Antígona está pedindo. A Antígona está pedindo ajuda para ela, mas ela tem medo. Por quê? Porque no passado, ou no passado recente, aconteceram várias tragédias com outros familiares por desobedecerem às leis dos reis. E também ela evidencia a questão do feminino, dizendo que elas são mulheres que não poderiam lutar contra os homens. Então aqui, este item 24, ele está errado, uma vez que ela não repetiu os atos transgressores de Antígona, por medo, por receio de receber as mesmas retaliações que aconteceram com outros parentes num passado ali que estava muito forte para ela ainda, né? A imagem daquilo dos familiares, do pai, enfim. Então esse item está errado. No item 25, a gente tem o seguinte: o poderoso governante do local onde se passa o drama da obra considera criminoso aquele que contraria suas ordens, mesmo quando elas se opõem a ritos e costumes do povo que ele governa, o que o caracteriza como um tirano. Então aqui, neste item, está pedindo para a gente analisar se realmente, né, após a leitura da obra Antígona, se realmente o rei Creonte é considerado um tirano. E sim, ele é considerado um tirano. Então esse item está correto, porque ele sempre vai levar em conta o poder que tem e pouco se importando para as liberdades individuais, né? E geralmente no caso específico do Creonte, ele chegou ao poder através de um golpe, né?
Então ele tem ali um regime autocrático, e ele vai sempre exercer um controle total, né, no reino, e não pode ser contrariado. Então, realmente, o item está correto por ele ser um rei tirano. Beleza? Vamos seguir aqui para o próximo item, item 27, Paz 1, 2016. Em Antígona, Sófocles utilizou-se das personagens e do drama para promover o conhecimento filosófico, assim como fazia Platão em seus textos. A promoção do conhecimento filosófico por meio da poesia, entendida como arte literária em geral, era um projeto intelectual partilhado por ambos os autores. Bom, este item ele tem um problema aqui, porque ele está citando o Platão, que foi um filósofo clássico, né, muito importante aí para a filosofia, mas ele também está falando de Sófocles, que foi um dramaturgo. Então ele tentou misturar aqui para tentar te enganar para que você achasse que esse item estava certo, porque esse item na realidade ele está errado, tá? Por quê? Porque a filosofia e a literatura, embora elas tenham algumas diferenças, né, e algumas semelhanças também, elas usam a linguagem para comunicar algo a alguém. Só que na filosofia, o principal objetivo é expressar os conceitos, as ideias, incentivar ali as pessoas a terem um pensamento crítico, né, em relação às suas vidas, em todos os aspectos da vida. E já na literatura, que é o nosso caso, no caso da dramaturgia aqui da Antígona, existe a narrativa, existem personagens, ele está querendo contar uma história. Não estou dizendo que ali também eles não queiram passar valores, né? Mas a gente está falando então de coisas distintas. A filosofia é uma coisa e a literatura é outra coisa. Seguindo o próximo item, temos aqui mais um trecho. Vamos ler ele com bastante atenção para que a gente possa entender esse diálogo aqui entre o Creonte, que é o rei, e o Hemon. Meu pai, ao dotar os homens da razão, os deuses concederam-lhes a mais preciosa dádiva que se pode imaginar. Será, por acaso, certo tudo o que acabas de dizer? Eu não sei. E praz aos deuses que não saiba nunca. No entanto, outros há que se podem ter outras ideias. De qualquer forma, é no teu interesse que me julgo no dever de examinar o que se diz e o que se faz, e as críticas que circulam. Esse é o trecho 1. No trecho 2, o Hemon diz o seguinte: queres só falar e nada ouvir? Creonte, escravo de uma mulher, não me perturbe com sua tagarelice. Hemon, se tu não fosses meu pai, eu diria que perdeste o senso. Creonte, sim, pelo Olimpo, fica-o sabendo bem. Tu não te alegrarás por me teres censurado e ultrajado assim, a um escravo. Leva essa mulher odiosa para que ela morra imediatamente, em minha vista e na presença de seu noivo. Hemon, não, em minha presença ela não morrerá, e tu nunca mais me verás diante de ti. Descarrega teus furores por sobre aqueles que a isso se sujeitarem. Aí tem uma rubrica que diz Saemon, né, que ele vai sair de cena. Corifeu, príncipe, ele saiu possuído de angústia. Na sua idade, tamanho desespero é para se temer. Então aqui a gente tem um trecho, né, primeiramente ali, esse trecho 1, só o Hemon que vai falar, e depois um diálogo entre o rei Creonte e o Hemon. No próximo item, que é o item 14 do Paz 1 de 2017, o item afirma o seguinte: a contribuição das ciências humanas em sentido amplo, bem como da filosofia, deve ser a de, com base em reflexões de caráter crítico, garantir a formação de um pensamento que seja predominante, e unifique as pessoas. Bom, aqui no início ele estava indo bem esse item, né? Porque ele estava falando que as ciências humanas em sentido amplo está ali querendo promover a reflexão de caráter crítico, mas depois tem um problema, porque ele vai falar que o pensamento ele vai ser predominante e um pensamento que unifique as pessoas. Então esse item ele está errado, porque a filosofia ela não tem a intenção de unificar as pessoas, porque
porque o objetivo principal é promover a busca pelo conhecimento e estimular o pensamento crítico das pessoas. Apesar da filosofia reconhecer que as pessoas são diferentes, né, que existe uma diversidade de perspectivas, de experiências, né, de opiniões individuais também, ela vai valorizar muito mais o diálogo e o debate, né? Então, ao invés de buscar uniformizar as pessoas, a filosofia ela vai buscar explorar e respeitar as diferenças, sempre ali incentivando a reflexão individual e a construção coletiva do conhecimento. Então, o item está errado justamente por falar que ela quer unificar as pessoas em um só pensamento. Seguindo aqui para o item 15 do PAS 1 de 2017, é um item bem curtinho, que afirma o seguinte: a incerteza é parte constitutiva e elemento propulsor do conhecimento e da ciência. Então, pessoal, esse item ele está correto, né? Já vou falar a resposta para vocês de uma vez. Por quê? Porque a incerteza ela vai estar sempre presente ali nessas questões da ciência e também quando você está formando ali o conhecimento, né? Construindo esse conhecimento. Por quê? Porque a ciência ela vai sempre reconhecer que o entendimento humano ele pode ser limitado. Então ela vai sempre incentivar essa busca contínua por mais precisão nas respostas, né? E também a revisão que sempre constante das teorias que já foram aceitas pela ciência. Então ela sempre vai questionar se aquilo está certo mesmo, se aquilo continua daquele jeito ou se mudou alguma coisa. Então é bem dinâmico esse processo de construção do conhecimento e a ciência vai reconhecer a limitação do entendimento humano. Tá? Temos aqui o item 16 do PAS 1 de 2017, que também é um item curto, que diz o seguinte: Antígona é a primeira parte de uma trilogia escrita por Sófocles. Olha, realmente Antígona é uma das partes da trilogia escrita por Sófocles, só que não é a primeira parte. Antígona é a terceira parte. A trilogia tebana do Sófocles, ela começa com Édipo Rei, depois Édipo em Colono e, por fim, Antígona. Então a resposta está errada. É um item também de pegadinha, porque parece ali que está falando que faz parte, né, da trilogia, mas não é. Ele está falando da sequência dos textos. Então, Antígona é a terceira parte, né, da trilogia de Sófocles. Esse item é bem simples, é só prestar bastante atenção para não confundir na hora da prova. Aqui no item 17, a gente tem a seguinte afirmação: a estrutura dramática da peça Antígona organiza-se em torno do pleito da personagem Antígona por honrarias no sepultamento de seu irmão Polínices. Então aqui, este item ele está afirmando que a peça, né, ela vai se desenvolver ali, vai ter todo esse enredo a partir dessa vontade da Antígona de proporcionar um sepultamento para o irmão dela que fosse digno. Então este item ele está correto, porque a Antígona ela realmente coloca ali a sua vida em risco para tornar possível esse sepultamento do irmão dela. Então o item está correto, uma vez que mesmo sendo ali, transgredindo as regras ali e o que foi decretado pelo rei Creonte, ela teima ali e desobedece essas regras para tentar fazer o funeral digno para o seu irmão. É um item também bem simples, basta ler com bastante atenção para poder interpretá-lo. O item 18 diz o seguinte: a personagem Antígona ilustra o que, no teatro grego, é denominado de híbris, haja vista que, mesmo com sua condenação declarada por Creonte, Antígona persiste com orgulho e teimosia para cumprir o seu objetivo. Esse item está bem próximo do anterior, né? Então ele está certo, porque a híbris, né, lá na Grécia, era sempre considerada um ato transgressor. Então isso afrontava os deuses. E geralmente a punição de quem fizesse isso, né, de quem agisse dessa maneira,
era uma punição bem trágica. Provavelmente, né, até mesmo a morte aí dessa pessoa que desobedecesse e que afrontasse aos deuses e enfrentar a ira desses deuses e pagar, muitas vezes, com a própria vida. Tá? Então o item está corretinho. Temos aqui o item 19, do PAS 1 também, de 2017, que vai dizer o seguinte, lá naquele diálogo que a gente leu. No diálogo entre Creonte e seu filho Hemon, fica evidente o uso do poder de Creonte, o rei, para punir Antígona. Então a gente percebe lá, vou até voltar aqui um pouquinho no diálogo, né, para a gente responder o 19, que ele fala aqui, ó, escravo de uma mulher, não me perturbe com sua tagarelice, sim, vamos executar isso pelo Olimpo. Então fica evidente mesmo que existe, que ele está usando desse poder para punir a Antígona, né? Então esse item ele está correto, porque ele, como rei de Tebas, ele tem esse poder absoluto e ele vai sempre exercer autoridade sobre as leis e decisões, né, ali do Estado, impondo a sua vontade aos cidadãos, inclusive nessas questões de vida e morte. Então, cabe a ele decidir quem pode viver e quem deve morrer. Beleza? A gente pede a vocês que continuem estudando. Espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouquinho mais de como esses itens podem aparecer na prova do PAS 1 da Universidade de Brasília. E comenta aqui aqui embaixo desse vídeo se você gostou dessa análise, desses comentários sobre os itens do PAS 1 da Antígona, porque aí a gente também vai ficar sabendo se vocês querem que a gente faça mais outros vídeos de resoluções de outras obras do PAS, né, que a gente está fazendo da peça da tragédia grega Antígona, de Sófocles, e é muito importante para a gente também esse retorno de vocês, para que a gente possa estruturar os próximos vídeos aqui no canal Literatos Capital. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus contatos, para nos ajudar aqui no nosso projeto, e caso tenha te ajudado aí um pouco, deixe seu like, porque você nos ajuda também com o engajamento do nosso canal. Até a próxima!